quando a gente pensa em estilos diferentes do cinema, logo vem à cabeça os gêneros dos filmes, como romance, ação, ficção científica, suspense. Mas e quando a gente fala da identidade do diretor cinematográfico? Se você não sabe, a direção de um longa-metragem, assim como em outras produções, é fundamental para o desempenho do filme. Ao longo dos anos, a gente está vendo que cada diretor tem deixado a sua marca e, consequentemente, os filmes têm ganhado uma identidade. O Stanley Kubrick, por exemplo, ficou conhecido por técnicas de simetria, profundidade e o chamado ponto de fuga, que aumentam o suspense e a tensão na tela. Ou então meu diretor preferido, David Lynch, que até ganhou um nome pro estilo que ele desenvolveu, o estilo lynchiano. Esse estilo é caracterizado por imagens de sonhos e uma trilha sonora bem desconfortável. Bom, então não dá pra negar que todos esses elementos dão ainda mais riqueza pros filmes. Mas agora eu pergunto, vocês conhecem o perfil dos principais diretores de cinema? Eu conto pra vocês quais são. É só vir comigo, porque eu sou Larissa Pansani e esse é o Lollipop. Não dá pra negar que tem muito diretor aí que fica conhecido mais pelo estilo que ele desenvolve no filme do que pelos próprios filmes em si. Tem aqueles filmes que a gente assiste e pensa, mano, é muito a cara do Tim Burton. Bom, então o meu papel nesse vídeo é apresentar pra vocês as principais características dos principais diretores. Só que antes de fazer isso, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e também deixar um like no vídeo. Aproveita também pra colocar aí nos comentários quais são os diretores de cinema preferidos de vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro estilo de cinema que eu vou trazer aqui pra vocês é o estilo do Tarantino, que é bem conhecido por filmes como Pulp Fiction, Kill Bill e Cães de Aluguel. O Tarantino já falou diversas vezes que a influência dele é no cinema inglês, no cinema de faroeste, de artes marciais e no movimento francês Nouvelle Vague. Só que mesmo assim, mesmo depois de todas essas referências, ele conseguiu criar um cinema de identidade própria. As cenas de violência, com muito sangue, o roteiro não linear e cheio de diálogos, além da trama dividida em capítulos, são só algumas das suas características mais marcantes. Outro ponto que chama bastante atenção no estilo do Tarantino é a forma como ele muda as histórias que tem um pezinho na realidade, sempre dando um fim, digamos, mais positivo. Inclusive foi o que aconteceu no último filme que ele dirigiu, Era Uma Vez em Hollywood, que foi indicado ao Oscar. Agora, o segundo nome que eu vou trazer aqui pra vocês é o Alfred Hitchcock, conhecido por filmes como Janela Indiscreta, Psicose e Um Corpo que Cai. O Hitchcock começou a carreira bem cedo, dirigindo alguns filmes mudos, que pra ele era o verdadeiro cinema. Aquele cinema que, mesmo sem dizer nenhuma palavra, atira o espectador pro centro da ação, tendo noção de tudo que tá acontecendo e daquilo que pode vir ou não acontecer. E isso nada mais é do que o próprio suspense. A câmera era muito mais do que um simples instrumento de captação de imagem. Pro Hitchcock, tudo que ele gravava tinha um propósito maior do que o propósito inicial. Agora, outro estilo que eu quero trazer aqui pra vocês é o estilo do Spielberg, que é conhecido por filmes como AI, Inteligência Artificial, ET, o Extraterrestre e Contatos Imediatos no Terceiro Grau. O Spielberg é o diretor com a maior quantidade de obras listadas no ranking dos 100 melhores filmes de todos os tempos, além de ter vencido o Oscar de melhor diretor por 2 vezes. O Spielberg revolucionou a maneira de fazer cinema, dando pontapé inicial aos chamados filmes de blockbusters, ou seja, aqueles filmes fenômenos que arrastam quarteirões. Aqueles filmes que hoje em dia são chamados de filmes comerciais. Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho e falar de um outro estilo de filme que é bem parecido com o do Spielberg, que é o estilo do George Lucas, responsável por sagas como Indiana Jones e Star Wars. Não é segredo pra ninguém que Star Wars, além de uma saga de muito sucesso, virou uma marca. Isso porque, além do lucro nas bilheterias, que foi incrível, o merchandising do filme foi histórico. Ninguém imaginou o dinheiro que o George Lucas poderia fazer com vendas de bonecos, camisetas e posters. Além disso, Star Wars também iniciou a chamada jornada do herói nos cinemas. E, é claro, também abriu a porteira para uma enxurrada de filmes de ficção científica. Agora eu saio do cinema norte-americano e vou para o cinema europeu com Almodóvar, responsável por filmes como Vou Ver, Tudo Sobre a Minha Mãe e A Pele que Habito. As temáticas, as cores, o estilo e até mesmo os atores e as atrizes com quem costuma fazer parceria são as marcas claras do cinema do Almodóvar. Sempre houveram muitas mulheres na família do diretor, e isso influenciou a maneira como a figura feminina é construída nos filmes. O empoderamento está sempre presente, trazendo também personagens que fogem de algumas características que são impostas aos papéis de mulheres
mulheres no cinema. Agora do cinema europeu, a gente vai para o estilo de cinema representativo, com Spike Lee, responsável por filmes como Infiltrado na Clã, Faça a Coisa Certa e Malcolm X. O Spike Lee, além de diretor, também é professor, e isso acaba possibilitando discussões que não se encerram depois que o filme acaba. Na realidade, o Spike Lee tá pouco se lixando se ele vai agradar ou não o público. Ele foi o primeiro cineasta negro norte-americano a fazer o seu cinema extrapolar todos os limites dos festivais. O cinema do Spike Lee tem uma força e um vocabulário cinematográfico particular, que normalmente a gente não costuma ver com os diretores brancos. E é claro, a gente também não pode esquecer que o Spike Lee foi quem deu o pontapé inicial para a entrada de outros cineastas negros. Bom, agora eu vou trazer para vocês o cinema mexicano e o estilo cinematográfico do Guillermo del Toro, responsável por filmes como O Labirinto do Fauno, Hellboy e A Forma da Água. O Guillermo del Toro ficou bem conhecido principalmente por misturar fantasia e terror, que caracteriza boa parte das suas obras. Até hoje, por exemplo, ninguém sabe se O Labirinto do Fauno é fantasia ou terror. Outro elemento bem importante do cinema do del Toro é o investimento em direção de arte e fotografia. A gente pode ver isso em A Forma da Água, a predominância das cores azul e verde, que de alguma forma simbolizam o amor impossível entre um ser humano e um ser marinho. Além desse filme, a gente também pode ver em Hellboy a predominância da cor vermelha. Agora a gente sai do México e vai para Dinamarca para mostrar para vocês o estilo do Lars von Trier, responsável pela trilogia da depressão, que engloba um anticristo, ninfomaníaca e melancolia. O diretor sempre foi polêmico, intenso e controverso. Ele foi o criador de obras marcantes do cinema capazes de despertar sentimentos ambíguos, tanto no espectador comum como na crítica especializada. E não é só o visual dos filmes com uma estética refinada que chama atenção, e sim suas peculiaridades de roteiro e direção. Por serem filmes que contrariam o padrão hollywoodiano, não é todo mundo que gostam dos filmes do Lars von Trier. Só que eu, particularmente, acho que vale muito a pena. Agora é óbvio que não poderia faltar uma diretora, e é por isso que eu trago aqui o estilo cinematográfico da Kathryn Bigelow, que foi a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor direção. Ela é conhecida principalmente por filmes como A Hora Mais Escura, Guerra ao Terror e Estranhos Prazeres. Inclusive foi com Guerra ao Terror que ela ganhou o Oscar de melhor direção. E se o Almodóvar já falou que tem esse fascínio pelas mulheres, a Kathryn Bigelow tem esse fascínio pelos homens. Mano, pra vocês terem noção do quão foda é a Kathryn Bigelow, em 2010 ela foi nomeada uma das pessoas mais influentes do mundo pela Time 100. Mulheres, né? Fazer o quê? E agora, por último, só que não menos importante, muito pelo contrário, eu vou trazer pra vocês o estilo cinematográfico de um diretor brasileiro. Eu tô falando do Fernando Meirelles, responsável por filmes como Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira e O Jardineiro Fiel. E ao contrário do que vocês possam imaginar, o Fernando Meirelles não é conhecido só por filmes brasileiros. Inclusive, os filmes internacionais estão em peso no currículo do Meirelles. Só que foi com o brasileiro Cidade de Deus que o Meirelles foi indicado ao Oscar de melhor diretor. Só que a gente também não precisa ir muito longe, não. Recentemente, ele dirigiu Dois Papas, filme da Netflix, que também foi indicado ao Oscar. A gente também não pode esquecer que o Meirelles serviu de exemplo para outros cineastas brasileiros, como Kleber Mendonça. E é ótimo ver que, apesar de todas as críticas, o cinema do Brasil tem muita qualidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu resolvi trazer aqui nessa lista vários diretores para vocês conhecerem diferentes estilos cinematográficos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, aproveita também para se inscrever no canal e ativa o sininho. Deixa também aí nos comentários quais são os diretores preferidos de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até mais!